Hoje não tem de manhã. Atenção, pessoal, concentração. Boa noite, gente. Estamos aqui novamente na TV Sudoeste para falar sobre saúde mental. Nesse mês de maio, né? Mês de promoção à saúde mental. E hoje é o nosso último programa do tema, com um tema interessantíssimo que eu particularmente adoro e amo, que é saúde mental na infância, cuidar da saúde mental dos nossos pequenos, né? E hoje a gente vai estar com diversos convidados ilustres e com muita sabedoria e experiência para trocar conosco. Nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Flávio de Simone, ele que é médico psiquiatra da infância e adolescência pela USP Ribeirão Preto, formação em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com graduação sanduíche na Universidade de Roma, na Itália. Fez residência de psiquiatria no Instituto Bairral. Atualmente é médico colaborador na residência de psiquiatria da infância e adolescência da USP de Ribeirão Preto e professor de psiquiatria no curso de medicina na UENG. E atende também no consultório em Passos e Ribeirão Preto. Doutor Flávio, que prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Boa noite, prazer é meu estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, né? Independente do momento, né? Mas sempre importante. É um prazer. Cuidar da saúde mental dos nossas crianças, futuro. Estou também recebendo aqui a Camila Oliveira Cruz, ela que é psicóloga de abordagem psicanalítica, especialista em docência no ensino superior, atua como psicóloga corporativa no Hospital Gedor Silveira, psicóloga clínica e docente no curso de psicologia da Faculdade Calafiore. Camila, é um prazer muito grande recebê-la aqui, você, que eu tenho a felicidade de ser minha amiga pessoal. Nós, né, trabalhamos juntas lá no Gedor Silveira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Suzana. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, via TV, via Instagram. É um prazer também estar aqui e poder trazer esse assunto, como você disse, o futuro. Então, vamos trabalhar bem as crianças para que a gente possa ter um bom futuro aí, é o que todos nós esperamos. Muito bem. E também estamos recebendo Caio César de Toledo, psicólogo com mais de 10 anos de atuação, mestre em psicologia com ênfase em avaliação psicológica pela Faculdade de Presidente Prudente, que você formou? Universidade de São Francisco. Universidade São Francisco. Presidente do Instituto Inclua e docente em Psicologia da Libertas Faculdades Integradas. E também gestor do projeto Inclua. Caio, seja muito bem-vindo, prazer em conhecê-lo, né? Não conhecia você pessoalmente, mas as indicações do Caio, gente, foram muitas e muito boas. Prazer. Eu espero suprir um pouco essa expectativa. É um prazer enorme estar aqui e poder dividir um tema de tanta relevância para a nossa sociedade. Muito obrigada, viu, pela presença. E falando, né, que esta série de programas que realizamos durante o mês de maio foi uma promoção do Hospital Gedor Silveira, que cuida há quase 60 anos da saúde, né, mental de uma população enorme. 2,5 milhões de pessoas em 4 regionais de saúde, que tem no Hospital Gedor Silveira um apoio para a recuperação da saúde mental e dependência. E também com o apoio, né, Alexandre, Thaísa, da Fundação Educacional do Sudoeste Mineiro. Muito obrigada à TV Sudoeste, na pessoa da Thaísa, da Maria Pia, por ter, né, nos dado essa oportunidade de estar falando sobre saúde mental, ainda mais, né, nessa época de pandemia, que se aflora tantas questões mentais aí. Muito obrigada. E não posso deixar de falar do nosso apoiador também, que é Ampara. Todo mundo da Ampara, o meu grande abraço. E agora vamos ver um vídeo sobre a primeira infância. Solta aí, Diego.
Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. Nessa fase, a gente aprende muito e aprende rápido. Nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor, construindo novas conexões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver seu potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência e a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos 6 anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura. Por isso, precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã. A primeira infância é importantíssima, né? Uma fase em que todas as possibilidades estão abertas. E vamos começar, então, falando o que é saúde mental. Camila, como pode ser classificado a saúde mental na infância? Suzana, a gente precisa buscar primeiro como a Organização Mundial de Saúde preconiza o que é saúde, que é o bem-estar biopsicossocial. Quando a gente pensa na infância, e propriamente falando sobre a saúde mental, nós precisamos ter uma atenção quanto ao estado socioafetivo, quanto ao cognitivo, quanto ao comportamental. Então, se todas essas esferas estiverem em ajuste, nós podemos dizer que há, então, uma saúde mental. Por outro lado, disse da saúde mental, todo o aparato, todos os elementos, inclusive os desajustes, os transtornos, as patologias que estão ligadas à parte mental e, nesse sentido aí, na infância, existem algumas que são bem peculiares e aí eu acredito que ao longo da nossa conversa aqui a gente vai especificando cada uma delas para que fique mais claro para quem está nos assistindo. Muito bem. Doutor Flávio, e qual a definição de infância e quais são as fases deste período? Então, assim, a gente, para dividir de uma forma didática, né, existem várias divisões de quando a gente fala sobre infância, né? Algumas delas priorizando algumas áreas importantes, dependendo das pessoas que estão utilizando, né, a abordagem. Mas vamos dividir aí em duas fases, né? A fase dos pré-escolares, indo aí até os 6 anos de idade, e a partir dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade, falando sobre os escolares, né? Mas existem outras divisões aí, né? Mas para ficar um pouco mais didático para a gente, vamos falar dessa do 0 aos 6 e depois dos 6 aos 12 anos, né? Quando tem início a adolescência. E o senhor poderia classificar quais são as principais desordens de cada um destes períodos? A gente vê que os principais transtornos que ocorrem aí no desenvolvimento, nessas fases, a gente precisa ter um olhar desenvolvimental, né? Que esses transtornos que podem aparecer nesses períodos da infância, eles são transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? E podem envolver aí transtornos de ansiedade, né? Chamando a atenção para um transtorno de ansiedade de separação, que é um transtorno importante nessa fase da vida das crianças. Transtorno obsessivo-compulsivo é comum de ocorrer aí na primeira infância e até já nos escolares também, né? A gente pode falar da própria depressão, né? Que muitas vezes não é dado o enfoque importante para esse transtorno, mas ocorre também, né? E com sintomas muito diferentes daqueles que a gente vê em outras fases da vida.
A gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né, que hoje fala-se muito de TDAH, né, e é um transtorno que acomete aí cerca de 7% das crianças em idade escolar. A gente tem também os transtornos da aprendizagem, né, que são considerados transtornos dentro, se a gente considerar a saúde mental de crianças aí, né? Autismo também, né? Não falei do autismo, extremamente importante, dado o aumento de prevalência desse transtorno, né? O transtorno do espectro autista, de extrema importância aí também nessa fase da vida das crianças, porque é quando a gente obtém o diagnóstico desse quadro, né? Mas temos diversos outros transtornos de ansiedade, temos também outros transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, a deficiência intelectual, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre eles aqui, né, hoje de uma forma reduzida, dando enfoque em umas partes que a gente for julgando mais importantes. Tem um leque aí muito grande, né, de perguntas que a gente vai respondendo aqui ao longo do programa. Ô Camila, e os transtornos mentais que surgem aí na primeira infância, eles podem atrapalhar o desenvolvimento da criança e do adolescente? Claro. Qualquer alteração, principalmente no meio, ou que a criança venha a sentir isso de forma a desajustar o seu desenvolvimento, isso vai refletir na sua convivência em casa, na sua convivência na escola, né, no seu processo de aprendizagem. Então, a gente tem que considerar, sim, essas alterações como variáveis que vão interferir, sim, no desenvolvimento. Caio, e qual é o papel da família, e ali família eu estendo a quem? Aos cuidadores, pai, mãe, núcleo familiar, avós, tios, na promoção da saúde mental, né, dessa criança e desse jovem? Eu acho que não só na promoção da saúde mental, como também para a gente ficar atento a indícios do possível adoecimento mental, né? Então, o papel da família é extremamente fundamental, porque são as pessoas que estão mais próximo dessa etapa do desenvolvimento, então tudo que foge desse desenvolvimento dito normal, a família, por estar mais próximo, consegue absorver essas informações e ir atrás de buscar formas e profissionais capacitados para suprir esse adoecimento. E, como a Camila mesmo disse, para que seja um transtorno, tem que haver alterações, seja no comportamento, seja em algumas questões. E, complementando o que o Flávio disse dos transtornos, eu acho que um outro transtorno não muito falado na infância, mas que é muito recorrente, são também os transtornos alimentares. Isso mesmo, nós temos uma pergunta aqui sobre os transtornos alimentares na infância. Mas agora vamos perguntar para o Dr. Flávio. Eu acho que é muito comum, né? Porque hoje em dia todo mundo fala, esse menino está com TDAH, né? Principalmente na escola. O menino é mais agitado lá na escola ou dentro de casa, a gente já fica com o olho arregalado. Então, o que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, qual que é a causa e qual que é a prevalência dele nas crianças mesmo? E como diagnosticar, né? Eu gosto muito de falar sobre TDAH, é uma área que eu gosto bastante de estudar e de trabalhar também com crianças que têm TDAH, né? Lembrando que não é um transtorno específico aí da infância, ele acontece também muitas vezes na adolescência e na vida adulta também, né? É um transtorno com causas, é um transtorno multifatorial. Como todo transtorno, né, em psiquiatria, existem várias causas possíveis aí, né? Parte delas nós sabemos, né, alguns fatores de risco, parte delas a gente não tem esse conhecimento ainda, né? Mas a gente sabe que a causa genética ela é muito importante, né? Crianças que apresentam um pai ou uma mãe, né, ou até familiares que tenham apresentado sintomas, né, ou até o próprio diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem um risco aumentado de apresentar esse transtorno. Outros fatores de risco também são o baixo peso ao nascer, né, e outras alterações aí durante o período gestacional, como ocorrência de sofrimento fetal, né,
o uso de substâncias por parte da mãe, né? Com destaque aí para o tabaco, né? O tabagismo é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de déficit de atenção e hiperatividade, né? E também, né, durante o período, outras alterações que possam cursar com algum tipo de risco na gestação, né, são alguns fatores de risco que a gente encontra para o desenvolvimento do TDAH. A gente sabe hoje que o TDAH ele é na verdade, um atraso na maturação de uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é a última região do nosso cérebro a maturar, né, sofrer uma maturação completa, né? Então, a criança com TDAH ela tem um atraso na maturação dessa região. Em relação ao diagnóstico, né, o diagnóstico ele é clínico, né, não existe nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial, né, exame de sangue para poder dar esse diagnóstico, né? O diagnóstico ele é clínico, feito aí com profissionais especializados que trabalham na área, por meio de observação das características diagnósticas desse transtorno, né, que envolvem aí, pelo menos 9 critérios de desatenção e 9 critérios de hiperatividade, que baseado no olhar clínico, seja do médico psiquiatra da infância e adolescência, do neuropediatra, da neuropsicóloga, né, dos psicólogos, eles conseguem observar, por meio da observação clínica, esses critérios aí e encaminhar para uma avaliação e tratamento, né, que envolve aí o tratamento. Ele também é multidisciplinar e envolve esses profissionais capacitados na área aí, né, com destaque para o psiquiatra da infância e adolescência, neuropediatra e também os psicólogos, além de terapia ocupacional, etc. e tal. E o tratamento ele pode ser farmacológico, né, e também com outras terapias desenvolvidas aí para abordagem dessa área. Doutor Flávio, às vezes, né, nós como pais, né, e muitos pais, eles ficam em dúvida quando levar nosso filho a um psiquiatra ou a um psicólogo. E qual que é a diferença? Assim, na verdade, né, existe um certo, vamos dizer, um conceito que ficou aí de gerações anteriores, né, sobre levar ao psiquiatra. Nossa, quem leva ao psiquiatra é uma pessoa que está louca, ou é uma pessoa que tá apresentando graves distúrbios, né? Levar no psiquiatra vai sedar o meu filho, vai dar medicação para ele, né? E assim, é importante a gente lembrar que uma das funções do psiquiatra da infância e adolescência também é verificar se existe a necessidade da medicação, porque boa parte dos transtornos mentais na infância, né, primeira infância, principalmente aí, eles têm uma abordagem, é essencial a abordagem não farmacológica, por meio de terapias multidisciplinares, né? Então, a importância de se levar a um psiquiatra da infância e adolescência, né, seria essa visão que o psiquiatra tem desenvolvimental da criança, para conseguir falar, baseado numa avaliação tanto do desenvolvimento da criança, seja ele o desenvolvimento neuropsicomotor, seja ele o desenvolvimento escolar dessa criança, né, observando também possíveis comportamentos, né, que desviam daquele padrão, entre aspas, que a gente observa das crianças da mesma idade, né? E sempre quando eu falo sobre buscar ajuda, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, né, outros profissionais que trabalham com saúde mental, é sempre importante a gente observar se existe algum tipo de sofrimento, né, se existe algum tipo de sofrimento da criança, né, se existe algum sofrimento dos pais ou da própria escola relacionada ao desenvolvimento, ao comportamento dessa criança, né. Então, assim, eu diria que da mesma forma como a gente procura um dentista para fazer uma avaliação de rotina, né, da mesma forma que a gente leva a criança no pediatra, levar ao psicólogo ou ao psiquiatra é algo que deveria ser de rotina, muitas vezes, né? Que não haveria o problema de se pensar assim, né? Ai, meu Deus, eu vou levar num psiquiatra. Não, é muito importante que o psiquiatra ou a psicóloga, o psicólogo podem transmitir esse conforto para a família de falar que está tudo bem, o que não precisa. E se houver necessidade de uma abordagem,
mostrar esse caminho. É muito melhor do que a gente perder aí meses, às vezes anos, né, que a criança poderia ter um desenvolvimento melhor de alguma forma, do que a gente falar assim, não vou levar porque não se leva a criança em psicólogo ou psiquiatra, né? Eu acho que é muito importante a gente quebrar qualquer tipo de preconceito quando a gente fala de saúde mental, né? E assim, o médico e o psicólogo, eles não determinam o que vai ser feito, eles orientam, né? E assim, a família que vai tomar essa postura do que fazer, né? De como vai ser a abordagem, mas a gente orienta. E muitas vezes é importante ter uma orientação. Isso mesmo. Sempre orientação, né? Saber o que está acontecendo com seu filho. E essa ajuda nunca é demais, né? Leve ao pediatra, leve ao psiquiatra, ao psicólogo, que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, toda a sociedade é responsável pela saúde mental, social e psicológica das crianças. Camila, nós vimos um filme muito interessante sobre a primeira infância, né? Realmente, desde a concepção até os 6 anos, a criança ali é uma argila a ser moldada, né? O potencial dela está infinito. Como que os pais, né, podem estar ali incentivando essa criança e também como pode estar observando, né, para ver se tem algum desvio que deve ser procurado um profissional. Muito bem. Freud dizia que nós nascemos um pedacinho de carne. E ao longo do tempo, dos dias, os nossos cuidadores vão imprimindo em nós a linguagem, imprimindo conceitos, e é a partir daí que a gente começa a se apropriar do que é mundo. Nos primeiros anos, a criança e a mãe é uma coisa só, e aí depois ela começa, por meio da observação, da exploração, se identificar com os pares, com as outras crianças. Tem uma situação muito interessante para ilustrar isso, que é quando um bebê está numa sala com tantos outros, se um começa a chorar, os outros choram também. Porque existe aí como se fosse uma simbiose, né? Como se eles fossem uma coisa só. A gente tem, dentro da medicina, o doutor vai poder falar melhor, o que a gente entende como padrão de normalidade. Falando-se sobre o desenvolvimento, a gente espera que até determinada época a criança fale uma quantidade de palavras, que ela comece a deambular sozinha, né, que o bebê já consiga virar, que ele já consiga firmar o pescoço. Então, são coisas que os pais ou os cuidadores vão observando. E sempre tem alguém que já teve algum filho, algum familiar, né, que vai poder dizer ou se está em atraso ou não. E aí vem a importância de se levar para uma equipe multidisciplinar para essa investigação, se houver alguma desconfiança de que algo não vai bem. É isso aí. Caio, o que é transtorno desafiador opositivo e qual idade ele mais aparece? E o que é? O famoso TOD, né? Transtorno opositor desafiador, normalmente é uma criança muito irritável e que acaba sendo um pouco, inclusive até vingativa em alguns momentos. E é bem comum, e tem até alguns estudos que apontam que existe Inicialmente temos o TDAH e é bem possível que um TDAH que não tem uma intervenção pode se resultar num TOD. E isso não é unânime dentro das pesquisas, mas existem muitos pesquisadores que falam isso. Então voltamos um pouquinho na importância de estar atento às crianças, de estar atento a comportamentos que estão inadequados para que a gente tenha uma intervenção e para que a gente tenha um melhor prognóstico. Porque dependendo, a gente vai protelando essa problemática, a gente tende a aumentar o problema. E muitas vezes essas pessoas que têm um comportamento mais opositor, elas estão em ambientes muito degradantes, vamos dizer assim, para o desenvolvimento infantil. Então, crianças que presenciam maus tratos, crianças que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, estão mais propensas
a ter esse tipo de transtorno. E é um transtorno que também tem uma prevalência aí de 4% da população da idade infantil pode apresentar esse transtorno. Doutor, só Pode complementando acrescentar. um pouco o que o Caio falou, né? Eu acho que para a gente ilustrar aí a importância da família, né? Quando a gente fala de transtorno opositor desafiador, que seria aí esses comportamentos por parte da criança, como o próprio transtorno fala, né? O nome fala, oposição e desafio, né? Uma criança que bate muito de frente com os pais, que não aceita regras, que tem dificuldade com a autoridade, né? Seja ela dentro de casa, e às vezes até em outros ambientes. Um humor um pouco mais irritável diante de algumas situações durante o dia, né, com até algumas explosões de raiva que essa criança possa vir a apresentar. Vamos falar aí de uma forma mais assim, básica. Né? E a principal medida para auxiliar essas crianças no tratamento de um transtorno opositor desafiador é a orientação parental. Né? Não é a medicação, não são outras medidas. Né? A medicação muitas vezes ajuda, sim, né? Mas a principal mudança que a gente pode promover aí em relação ao tratamento do TOD é a orientação dos pais, como eles devem agir com as crianças, né? Como deve ser feito esse tipo de... como eles devem manejar o comportamento das crianças em situações complicadas. Mais uma vez, reforçando o que a Camila falou sobre a importância aí, né? A Camila e o Caio, né, falaram sobre a importância da família aí nesse período desenvolvimental. Não só nesse, né, durante toda a vida, mas nesse aí, com uma supervisão familiar e uma presença da família maior, isso a gente consegue identificar muitas coisas aí. Aproveitando esse gancho, Caio, eu quero perguntar para você, né? Como que uma família em situação de vulnerabilidade, né, ela pode estar, né, cuidando da saúde mental das crianças? Você lá no Instituto, né, lida demais com essas situações. Qual é o conselho, né, e quais são os aparatos que nós temos hoje para ajudar essa família a cuidar dessa criança? Os aparatos que a gente tem hoje, na verdade, não são muito existentes, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vive constantemente criando novos procedimentos e novas estratégias para que, de fato, a gente consiga atingir essas crianças. Quando a gente pensa numa família que tem uma vulnerabilidade bastante significativa, que é aquilo que o Dr. Flávio falou, é muito necessário, a gente na psicologia chama de psicoeducação familiar, que é um pouquinho isso, orientar a família de como interagir com aquelas problemáticas vivenciadas no dia a dia. E muitas vezes essas famílias com vulnerabilidade social e muitas vezes os transtornos têm questões genéticas envolvidas, então muitas vezes essas famílias com vulnerabilidade estão mais propensas também a ter uma dificuldade em absorver as informações que você está passando em orientações. Então vamos dar um exemplo que é bem possível nessa situação você encontrar uma mãe que tem uma deficiência intelectual e que tem uma dificuldade em absorver essas orientações de forma bastante significativa. Então o que eu vejo é que, novamente, a família é importante, mas o contexto social, a ação social, a saúde, todos esses procedimentos, ainda mais quando a gente pensa na inclusão, a educação, a ação social, a saúde, todas essas instâncias, caminhando junto, a gente consegue suprir um pouco essa necessidade quando tem a vulnerabilidade da família. Caio, outro assunto que é importantíssimo a gente falar, sobre abuso sexual na infância e na adolescência. Como que ocorrem esses abusos sexuais e quais as consequências para essas vítimas, né? E como denunciar, principalmente, como denunciar abuso sexual na infância? As consequências, elas são gravíssimas, né? Porque é um trauma que a criança vai levar para toda a vida e, dependendo de como for trabalhado, isso pode ter consequências muito significativas na fase adulta. E eu acho que é um dado muito relevante que a gente tem que lembrar sempre, que a grande maioria dos abusos eles acontecem pelas pessoas que estão dentro da família. Então, o olhar de todos dentro da família para tentar enxergar esses acontecimentos é extremamente importante. E quando a gente pensa em pessoas com deficiência, que é o público que o Instituto foca um pouco mais, esses abusos tendem a ser ainda mais frequentes, porque essas crianças acabam tendo menor capacidade e menor, como é que eu posso dizer,
as pessoas passam a ouvir menos o que elas têm a dizer, passam a dar menos credibilidade para o que elas falam, então é mais possível acontecer nesse sentido. Então é muito importante que a família e todos, a sociedade e a escola fiquem atentos a esse processo. E assim, eu não sei se por uma questão de tabu, né, ou assim, por não falarmos mesmo nisso, né, a gente tocou num ponto extremamente importante aqui, que vai influenciar o desenvolvimento dessa criança e vai influenciar a saúde mental dela para o resto de toda a vida. Algumas pesquisas mostram que o abuso sexual é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta, né? Então não é só a questão genética, né, mas a questão aí dos primeiros anos de vida, né, da parte social, né, do que a criança apresenta aí, como vai ser a qualidade de vida dela nesses primeiros anos de vida. E uma questão que é uma dificuldade muito grande que a gente encontra hoje, né, ainda mais nesse cenário político que a gente vem vivendo, é a questão que sexualidade é algo que ocorre em todas as fases da vida, né? Seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto, seja do idoso. Então a gente precisa de educação sexual para crianças. A educação sexual é a principal forma de prevenir abusos, né? Os pais falarem e orientarem os seus filhos diante da sexualidade deles, sobre a importância de eles não permitirem que ninguém, né, além deles próprios, toquem a região genital, outras questões aí. E até assim, tem um estudo alemão muito interessante que ele mostra que as crianças que sabiam o verdadeiro nome do órgão sexual, não apelidos, né, que a gente costuma falar aí para as crianças em geral, o apelido do órgão genital, né? Mas os meninos e as meninas que sabiam o nome do órgão genital, eles sofriam muito, muito menos abuso do que outras crianças. Para mostrar aí a importância de se falar no assunto, né? De se abordar sexualidade, claro, que da forma correta, né? Obviamente que as pessoas que vão lidar com isso, professores, pais, etc e tal, eles vão saber como abordar isso, né? Mas é um tema que ele tem que ser incluído aí durante o desenvolvimento infantil e do adolescente também. Dr. Flávio, e seguindo isso, quais são os transtornos mentais, né, que a criança nasce, que são aquelas, né, de nascença, e quais são aqueles que elas podem adquirir justamente no convívio ali com a sociedade, com os pais? Assim, é complicado falar assim daquele com que a criança nasce, né? A gente tem aí aqueles que são essencialmente, talvez a gente consiga apresentar de uma forma assim, desenvolvimental, genética exclusivamente, como algumas cromossomopatias, por exemplo, síndrome de Down, né? Síndrome de Klinefelter, dentre outras síndromes aí, né? Prader-Willi. Essas são síndromes que são genéticas por questões de alterações cromossômicas, né, no gene da criança, que vai desenvolver esse tipo de problema de saúde aí, né, que é alterações genéticas mesmo, né. Outras doenças também que a gente consegue observar aí durante o pré-natal da criança e até o próprio processo aí de realização de exame do teste do pezinho, outras doenças que a gente consegue detectar com a criança, né, inicialmente. Mas quando a gente fala de transtornos mentais, né, transtornos mentais da infância, todos eles têm uma vulnerabilidade genética, ou seja, toda criança ela pode nascer com uma vulnerabilidade genética, ou seja, um risco aumentado de desenvolver depressão, de desenvolver autismo, de desenvolver um quadro de déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí entra a parte da questão do meio ambiente, né? Sempre quando a gente fala de transtornos mentais, a gente tem que falar dessa dualidade genética, né? Vulnerabilidade genética mais meio ambiente. E meio ambiente envolve, né, as condições de saúde mental como um todo, né, que essa criança vai apresentar aí ao longo da vida dela, né? Então, por isso que é extremamente importante cuidar da saúde mental da criança, extremamente importante cuidar do meio em que essa criança está vivendo, né?
com uma supervisão aí dos nossos órgãos governamentais, né? Que a gente tem o Conselho Tutelar, serviços de assistência social, né? São extremamente importantes para poder, para eles estarem de olho aí no desenvolvimento dessa criança, para identificar possíveis riscos ao desenvolvimento dessa criança, né? Além disso, né, um nome que a gente ainda não citou aqui, mas que é essencial, assim, de uma importância gigantesca na vida de todas as crianças e adolescentes, não só, mas durante a vida inteira, né? Os professores, eles são nossos aliados aí na identificação de possíveis transtornos, né? Transtornos de saúde mental. Por quê? Porque essas alterações que as crianças apresentam, elas vão apresentar na escola também, né? No convívio com os colegas, com os professores. Então, os professores, eles são uma fonte muito importante de informação. Sempre quando eu faço uma avaliação, eu peço um relatório para a escola e eu peço também, né, alguns questionários para a escola responder para mim, para que eu possa ver, além do olhar da família, o olhar do professor sobre o desenvolvimento dessa criança. Pegando seu gancho, eu quero mandar um grande abraço para a Giane Tenório, ela que é coordenadora, né, justamente dessa área aqui na Rede Municipal de Saúde, e passar para o Caio. Ô Caio, qual que é o papel, né, desse professor? E acaba, né, eu trabalhei 2 anos na Secretaria Municipal de Educação, mandar um beijo para todo mundo da Secretaria. Hoje eu brinquei que eu ia mandar um beijo para um tanto de gente. Então vamos começar a sessão de beijos, né? Um grande abraço para Maria Hermínia, nossa secretária de Educação. Maria Hermínia, que faz um trabalho muito bom, belíssimo à frente da Secretaria. Jeane, um grande abraço para você, admiração pelo seu trabalho e admiração pelo trabalho dos professores, porque realmente acaba que o professor tem toda essa carga aí, né? A mais desse diagnóstico dessa criança mesmo. E muitas vezes, né, o Caio vai poder falar, é o professor que detecta todos realmente esses problemas que vêm aparecer com a criança. Eu gostaria de mandar um beijo para a Giane também, ela também está com a gente lá no Instituto. O Instituto surge um pouquinho, inclusive, de questionamentos dos próprios professores do município para responder algumas lacunas da inclusão. E a gente é um parceiro muito grande da Secretaria, então abraço para todo mundo. E é muito importante a visão do professor nesse processo, porque depois o Dr. Flávio pode explicar melhor. Não é comum o que ele faz de solicitar relatórios, é difícil a gente encontrar na classe médica, inclusive os próprios psicólogos têm um pouco essa dificuldade em abrir esse diálogo mais facilitado entre saúde e educação. Eu acho que para a inclusão de fato acontecer, a gente precisa aumentar esse diálogo. E até depois o Dr. Flávio pode dizer que muitos diagnósticos, dependendo do nível que vai ser o diagnóstico, por exemplo, do TOD, se é mais grave ou menos grave, vai estar relacionado à quantidade de ambiente onde aqueles comportamentos são apresentados. Então é de extrema importância ouvir esses ambientes. E é mais fácil para a escola ter essa antena ligada com as alterações do desenvolvimento, porque os professores estão constantemente vivenciando essas etapas do desenvolvimento, diferente de um pai e de uma mãe que acabou de ter uma criança e que teve um filho só, que não tem outras comparações para fazer. O professor, muitas vezes, ele tem 30, 40 alunos naquela etapa do desenvolvimento. Então, quando destoa um pouco, ele está ali com toda a condição de prever e de poder antecipar todas essas intervenções que vão ser necessárias para o melhor prognóstico do caso. Então, no meu ponto de vista, eles são essenciais, não só para esse start inicial, para mandar para uma avaliação, assim como parceiros para o processo de intervenção posterior à avaliação. Isso aí, professores, né? Quanta responsabilidade. E vou chamar um bloco de apoio cultural, mas antes eu vou mandar um grande beijo para o pessoal lá da Medicina Preventiva da Ampara. Primeiramente para Nayara Soares de Moraes. Nayara, um beijão para você, me atendeu hoje com tanto carinho, com tanto amor, né, Nayara? E não posso deixar de mandar um beijo para Carolina, a Carol, né, que é enfermeira, juntamente com a Flávia, que coordena o setor lá de acolhimento materno das crianças. A Carol faz um trabalho belíssimo, belíssimo. Me auxiliou muito quando eu fui
dar mamar para o meu filho, que foi, nossa senhora, que período tumultuado. Mas ela colheu com amor, com carinho, tanto a mim quanto a todas as outras, né? Gestantes e depois esse desafio aí que é a amamentação. Gente, você está sofrendo para amamentar, corre lá no Amparo que o pessoal dá um jeito. Tem um jeito, né, Camila? Dá-se um jeito. E também quero mandar um grande beijo para todos os pediatras da Amparo que cuidam da nossa infância, assim, há anos, né? Alguns há anos, outros chegaram agora. Quero mandar um grande abraço para o doutor Arthur Vilela, para o doutor José Garcia Amaral, a doutora Maísa Carla, o doutor Gilberto Gonçalves e a doutora Silvia Zampieri. Doutora Silvia, um grande beijo, que saudade, né? Você que acompanhou o Vitor também desde pequenininho. E eu não posso deixar de mandar um beijo para o meu filho, Vitor Antônio, que ele falou que depois vai ver na gravação. Vitor, um beijo, a mamãe te ama muito, muito infinitamente. E vamos para o bloco de apoio cultural. Freud explica. Saúde é viver bem, ter um plano de saúde perto de você também. Pra qualquer hora e qualquer idade, quem ama cuida de verdade. A Ampara oferece novas e modernas instalações, melhor corpo clínico e serviço de medicina preventiva com mais de 40 grupos de saúde para cuidar de você e sua família. Quem ama cuida, quem cuida Ampara. Voltamos aí com uma pergunta para o doutor Flávio. Doutor Flávio, a Carmen Lúcia, no Facebook, perguntou se está tendo mesmo um aumento da prevalência do autismo e qual seria a causa. Sim, né, isso, para vocês terem uma ideia, no curso dos últimos 25 anos, a gente teve o aumento da prevalência de nascimentos de crianças com autismo. Ele mudou há 25 anos atrás, era uma para cada 10 mil crianças, e atualmente ele está em uma a cada 68 crianças. Né? A gente tem alguns fatores de risco que a gente realmente sabe, né, o porquê desse nascimento aí, né, envolvendo principalmente questões gestacionais. Por exemplo, uma criança nascida antes do tempo, né, pré-termo, crianças que nascem com baixo peso, né, crianças que apresentam ao longo do nascimento, aí, né, do parto, algum tipo de sofrimento fetal, né, como hipóxia fetal, né, baixa de oxigenação nesse período. E outros fatores de risco que a gente tem, né, são associados a idade materna e paterna avançada. A gente sabe que existe um risco maior da mãe ter uma criança com autismo se ela engravidar após os 35 anos. Né? Esse risco ele é estatístico, assim, né? E o risco também do pai com idade acima desses 35 anos aí, né, da criança nascer com autismo. Uma outra questão também é a questão genética. Se existem na família outras crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, elas apresentam essas crianças elas apresentam um risco maior de desenvolvimento de transtorno do espectro autista.
vivem surgindo aí algumas hipóteses, algumas coisas meio absurdas, como falando sobre vacina, né, o risco da vacina gerar o quadro de transtorno do espectro autista. Isso aí foi completamente eliminada, essa possibilidade, isso aí caiu por terra, né, não existe isso. Teve um estudo muito recente lá da Universidade do King's College de Londres, falando sobre a associação do uso de paracetamol pela mãe na gestação com o risco de autismo, mostrando que as mães de crianças que tinham um quadro de transtorno de espectro autista, a concentração de paracetamol no cordão umbilical ela era mais elevada, assim, né? Então, assim, eu não estou falando que isso foi comprovado. São hipóteses que vêm surgindo, né? E a gente vem crescendo muito ainda nessa área, né? A gente não sabe quais as causas específicas do transtorno do espectro autista. Não sei se saberemos um dia, né? Porque é um transtorno do desenvolvimento cerebral. É um cérebro que tem um desenvolvimento de uma forma diferente daquelas outras crianças que não têm esse espectro, né? Então, assim, é importante a gente se livrar dessas fake news aí que às vezes aparecem, alguns pais que não querem vacinar a criança, né? Porque a vacinação é extremamente importante, né? E a gente... o próprio pediatra, o pediatra ele vai saber orientar durante o pré-natal, né? Por isso a importância da realização correta do pré-natal também, desses possíveis fatores de risco para as mães, né? E é Posso só fazer um complemento Pode. na fala do doutor? Eu acho que uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que houveram algumas mudanças na questão diagnóstica. Então, quando a gente transforma em espectro, a gente, vamos tentar trazer assim para algo mais didático, a gente aumenta o guarda-chuva. Então, automaticamente, cabe mais pessoas dentro desse guarda-chuva do espectro. Então, automaticamente, a gente amplia o número de diagnóstico dentro do autismo. Então, isso pode ser também uma das coisas que aumenta a prevalência dentro de tudo isso que ele já veio contribuir. Caio, e qual a importância, né, da inclusão, né, dessa criança, né, no ambiente escolar e também nos ambientes públicos, né, porque essa criança possa conviver normalmente, né, na sociedade? Eu acho que até nessa época de pandemia, nessa época de isolamento, fica um pouco um questionamento muito significativo, porque o autista, ele normalmente ele se isola, ele tem melhor habilidade para estar sozinho nos ambientes do que com mais pessoas, socializando. Então esse ambiente de isolamento é um ambiente que para ele é um ambiente muito confortável, e nesse momento para a gente é um ambiente totalmente desconfortável, né? Então, da mesma forma como a gente hoje se vê desconfortável se isolando, toda vez que você estimula um autista a estar totalmente socializando, ele também está desconfortável. Então a gente tem que ter alguns cuidados, criar alguns recursos para que essa socialização não vire um problema, e sim, aos poucos a gente vai aproximando ele desse processo de uma forma mais sadia. Então por isso que é muito importante orientar os professores, capacitar esses profissionais, capacitar toda a escola, porque o autista ele também vai na cantina, o autista também tem que transitar dentro do ambiente educacional, não só com o professor. Então acho que a inclusão, ela vai para além do professor, ela vai para toda a escola, ela vai para a sociedade. Então a gente precisa começar a repensar. E quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que aceitar as diferenças, né? Então, incluir essas diferenças e a gente alterar um pouco o ambiente para que as pessoas não tenham essa deficiência tão evidenciada. Porque muitas vezes a deficiência é do ambiente, a deficiência é das pessoas. Então, uma das grandes dificuldades na inclusão é a atitude das pessoas que acabam não sendo tão aceitáveis, inclusivas, vamos dizer assim. Então... E viver em sociedade é conviver com o diferente, né? Não tem como, ninguém é igual a ninguém, né? Então, é conviver com as diferenças mesmo, aceitando, respeitando, acolhendo, né? A empatia, né? Tanto é falado hoje em dia na empatia, a empatia com outros sempre, sempre, sempre. Caio, eu tenho uma afirmação aqui, que eu peguei de alguns profissionais que eu conversei durante essa semana para a gente elaborar esse tema, que é o seguinte: traumas acontecem, na maioria das vezes, em impacto de silêncio, ou porque a criança não sabe o que está acontecendo, ou porque foi ameaçada. Esse silêncio, se perpetuado, poderá causar doenças mentais?
Ah, sem dúvida. Eu acredito que a frustração, ela tem que estar presente na infância. Então a criança, ela tem que viver o não, ela tem que aprender a receber essas frustrações. E muitas vezes a forma como a gente expõe esse não, a forma como a gente mostra para a criança o que é certo e o que é errado, vai causar um trauma ou vai reforçar ela a ter comportamentos mais adequados ou comportamentos mais inadequados. Muitas vezes, como a gente mesmo falou lá atrás do transtorno opositor desafiador, é um problema comportamental. Então a forma como as pessoas se relacionam é resultante desses comportamentos. Então é muito importante que a gente saiba como nos relacionar nesse processo para que tenhamos melhores resultados de comportamento frente às crianças. Tá certo. E sempre falar para as crianças o que está acontecendo, né? A gente acha que a criança não deve ser colocada a par das coisas. Deve sim, as coisas devem ser faladas para as crianças, logicamente respeitando o grau ali, né, de compreensão da criança. Mas muitas vezes os adultos, né, escondem as coisas. Eu estou falando isso porque eu passei recentemente por um luto. Eu tenho um filho de 4 anos e 7 meses hoje. E nós enfrentamos uma doença muito grande no meu esposo, que desenvolveu um câncer durante 2 anos e veio a falecer. E assim, eu recebi um apoio grandíssimo, tanto da Camila, lá do Gedor Silveira, quanto do Fred, que eu tenho muito a agradecer, e principalmente da Ana Paula Queiroz, que eu quero mandar um beijo para você, Ana Paula, psicóloga aqui da cidade. Ela que estaria aqui conosco, mas está comemorando o aniversário do João. Um abraço, João. Muitos anos de vida, 40 anos, hein, João? Só que 40 anos, garotaço, faz Iron Maiden, todo sarado, né, João? Tudo de bom. E durante todo esse processo eu fui muito orientada a falar para o Vitor, né, o que estava acontecendo, logicamente, dentro da compreensão dele, e principalmente a hora, né, do luto mesmo. Como informar para uma criança de 4 anos que o pai dele morreu? É muito complicado, mas eu contei com muito, muito apoio, que eu sou muito grata. E aí eu gostaria até que o doutor Flávio falasse um pouquinho isso. Como, né, tem muita gente que às vezes enfrenta uma doença com a criança ali, ou mesmo de pessoas próximas, como fazer? Eu acho que é muito importante a gente observar como a criança vai reagir diante dessa situação, né? Como para tudo em saúde mental, não existe uma receita de bolo assim, para a gente falar, faça isso, faça dessa forma, né? É sempre importante a gente responder às perguntas que as crianças fizerem, né? Então, se a criança fizer perguntas a respeito disso, né, do luto, ou o que está acontecendo, né, a gente não precisa falar com todas as palavras ou termos técnicos que a gente usaria para um adulto, claro, né? Mas a gente explicar para a criança, né, em palavras do mundo dela, o que está acontecendo, né? Não mentir, não ficar escondendo, etc e tal, né? E acolher essa criança nos momentos que ela vier falar sobre isso, né? Permitir que esse tipo de coisa possa ser falado, né? E é sempre importante a gente estar atento para ver se essa criança vai apresentar uma mudança muito grande de comportamento, né? Ou sinais e sintomas ali que a gente possa observar o risco de desenvolvimento de algum possível transtorno mental, né? Aí entra aquela questão né, que eu estava comentando com você sobre a questão da depressão, né? A depressão e o quanto ela é diferente na infância, na adolescência, do adulto, né? E do idoso também. E muitas vezes a gente consegue fazer um diagnóstico e observar que uma criança está deprimida por meio dos comportamentos e nem sempre pelo relato, né? Muitas vezes as crianças têm dificuldade de expressar aquilo que elas estão vivendo e isso aparece por meio dos comportamentos. Às vezes é uma criança que para de brincar como ela brincava anteriormente, uma criança que começa a reclamar muito de solidão, ou dizer que as pessoas não gostam dela, que ninguém gosta dela, né? Até a queda do desempenho escolar de uma hora para outra, né? Uma criança que é bem na escola e tem uma queda abrupta no desempenho escolar. Além de uma sensibilidade maior, né? A críticas, as crianças ficam muito sensíveis a críticas, e até o choro excessivo, né? E irritabilidade mais presentes. É importante a gente lembrar uma coisa bem pouco falada, né? A criança, para ela estar deprimida, ela não deixa de fazer as coisas que ela faz. A criança ela pode sorrir, ela pode dar risada, ela pode brincar, né? Ela pode continuar as brincadeiras ou o contato com os amigos dela.
né? Isso não é diagnóstico de depressão. Muitas vezes algumas pessoas falam, né? Ah, tá brincando, tá fazendo isso, aquilo, tal, não tá deprimida, né? Senão ia estar na cama. A depressão na infância ela é muito diferente. E os profissionais da área, né, podem ajudar bastante nesse diagnóstico e tratamento. Só um complemento. Eu tive uma experiência nesse quesito de informar as crianças, né? E tinha uma criança numa sala de aula que era autista e ela apresentava muitos comportamentos inadequados. Toda vez que a sala se agitava muito, o autista ele tinha uma hipersensibilidade auditiva, então ele se agitava mais. E então eu tirei o autista da sala e sentei a turma inteira e perguntando para eles como que eles achavam que aquela criança como que a gente acessaria ele. E é incrível como as crianças têm essa sensibilidade de não olhar o negativo daquele amigo. Ele é... Então, sempre quando eu perguntava daquela criança, eles me falavam as qualidades que aquele amiguinho tinha. E sempre que eu perguntava como a gente acessaria ele, para ele entender que aquele comportamento era inadequado, aí teve uma criança que levantou a mão e falou assim, ele sabe o que é isso, e se a gente fizer assim? Então, em vez da turma se agitar toda vez que ele ficava agitado, todo mundo fazia assim para ele, ele passou a se acalmar. Então, eu acho que as crianças elas têm essa capacidade de absorver e de criar uma empatia muito grande por outras crianças. Então, vale a pena a gente orientar eles com cuidado. Tem fábulas, tem história, tem formas da gente acessar eles com essas informações, não de uma forma tão densa. E vale muito a pena. Completando rapidamente o que o Caio falou, né, a brincadeira, né, a criança muitas vezes vai transportar para a brincadeira aquilo que ela está sentindo, né, então é extremamente importante, né, isso a gente resgatar isso, né, claro que toda criança brinca, né, mas a gente resgatar o uso dos brinquedos, sejam eles pedagógicos, né, ou até os brinquedos que as crianças gostam mesmo, né, por meio da brincadeira a criança ela toma contato com o mundo das outras pessoas, ela toma contato com o outro, como lidar com o outro, né? Como você imaginar, desenvolvimento da imaginação, desenvolvimento de vários conceitos, né? Então, assim, hoje a gente vê um período, né, em que o acesso a celulares, tablets, computadores, etc. e tal, esses jogos, muitas vezes acaba limitando o acesso das crianças aos brinquedos mesmo, né? E tá tudo muito pronto ali, né? No tablet, no jogo, no celular, a criança só bate ali na tela, só faz... Está tudo pronto ali. Enquanto num brinquedo ela precisa montar, ela precisa construir, ela precisa dialogar com o mundo dos adultos, né? Por meio dos brinquedos. Então, muitas vezes, o pai e a mãe que não sabem como abordar alguma situação complicada com o filho, utilizando a brincadeira, né? Brincar com os filhos é essencial. A gente precisa... quem quer ser pai não pode ser pai, mais ou menos, né? Tem que brincar também, tem que se envolver, tem que voltar à infância, tem que ter esse tempo aí para se tornar amigo do filho, né? Porque a gente sabe muito bem que é essencial para um bom relacionamento pai e filho que o pai seja ao mesmo tempo uma autoridade para o filho, mas que ele seja amigo, né? Porque o pai que é apenas autoridade, o pai que apenas manda e briga com o filho, a criança ela desenvolve medo às vezes do pai, né? E ela não se torna uma criança que tem uma postura mais autônoma, mais independente ao longo da vida, né? Então é importante com certeza a autoridade, mas que a criança veja no pai e na mãe a figura de um amigo, que possa chegar nos pais para poder contar alguma coisa quando está acontecendo com ela. Nós temos aqui em São Sebastião do Paraíso a Semana do Bebê. Nós iríamos agora para a 4ª semana. E um dos temas de uma das semanas foi a importância do brincar. Brincar, os pais, esse olhar atento, voltar às brincadeiras realmente, né, de antigamente às agora. E dentro disso, Camila, o que a gente pode falar, né, sobre realmente essa negligência? Muitos pais, né, que chegam cansados em casa, aí ficam na tela do computador também, ou mesmo dos celulares, e acabam também, além de negligenciar essa criança, acaba fazendo uma cobrança excessiva, né? Aqueles pais que projetam na criança e também
o que a gente vê muito, até eu quero mandar um grande beijo para a doutora Solange Tonzar, que é pediatra aqui da cidade, e ela frisa muito isso, né? Ela falou que, realmente, ela como pediatra, ela é pediatra há muitos anos aqui em São Sebastião do Paraíso, fala o tanto de crianças deprimidas que chegam, que não chegavam antigamente, aí ela fala, manda para brincar, tem que brincar. E aí o que os pais fazem? Tem que brincar. Aí o pai põe no judô, na natação, no karatê, e a criança fica com aquela agenda enorme. Aí ela fala, não é isso. Brincar é ir para a praça, ir para a rua, ir para a lama quando chover, né? O que você pode falar para esses pais, né? Sobre isso, né? Sobre essa agenda lotada, essa expectativa demasiada no filho, né? O brincar, ele ainda tem sido muito negligenciado. Quanto à sua importância. Eu sou militante e eu acredito que todos nós devamos exigir mais políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente no sentido do brincar. Como o doutor disse, o brincar é muito importante e ele é preconizado pelo ECA, pela ONU, é garantido para a criança no artigo 16, né, o brincar, a atividade desportiva, o lazer. Então, muitas vezes no consultório a gente acaba ouvindo dos pais, mas você só brinca com meu filho. Mas através do brincar, do lúdico, como a gente chama, é possível uma comunicação mais centralizada ali com a criança, mais voltada para o seu mundo mesmo. E através do brincar, a criança acaba explorando, ela desenvolve a cooperação, ela tem conhecimento de regras e limites. Então, muita coisa é possível através do brincar. Substituir isso, delegar isto ao outro, que eu acredito que seja o colocar em várias atividades. E aí, claro, com a questão da projeção. Eu queria muito ter sido bailarina, não fui, então eu vou colocar minha filha. O pai que queria ser jogador de futebol faz com que, não, ele vai ser um craque, ele vai jogar futebol, sendo que o menino poderia se dar muito bem ali na área da informática e tudo mais. Só um exemplo. Então é importante, claro, é possível que as crianças tenham acesso a essas atividades, mas que você coloque para que ela escolha. Leve um dia numa aula de natação, faça uma aula experimental, leve no futebol, leve numa aula de artes marciais, para que a criança possa verbalizar se isso é atrativo, se ela tem afinidade com essa atividade ou não. E claro, observando o tempo de descanso, o tempo com a família. Não precisa fazer nada. Deita lá no tapete, fica lá conversando, jogando conversa fora. O carinho, a questão do afeto, ela tem uma importância muito grande. O Caio estava falando da vulnerabilidade. Eu entendo que uma criança possa ter uma moradia precária, com higiene precária, numa sociedade onde a criminalidade e a violência imperam. Mas se ela tiver dentro de casa pais que vão dar um suporte, vão oferecer afeto, as noções de regras e limites, é muito possível que ela cresça um bom sujeito e que daí para frente deslanche cada vez mais, tendo essa consciência, né, de sociedade de forma positiva. É importante que a primeira célula, né, que a gente tem de referência realmente são os pais, mas a gente tem que lutar sempre para ter políticas públicas de qualidade para todo mundo. Não é justo uma criança viver em áreas de risco, violência, sem saneamento básico, que o Brasil precisa muito de saneamento básico, né? E brincar, gente, mas brincar ao ar livre. Aqui em Paraíso, nós temos muitos locais, quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, a gente vai voltar, né? Às praças, né? Nós temos a alegria de termos muitos locais públicos para levar as crianças para brincar. E temos que levá-las, tá bem? Vou fazer uma pergunta aqui, a gente está quase no finalzinho do programa, passou tão rápido, né? Que eu estou querendo mais uma hora aí de programa, TV Sudoeste. O doutor Flávio,
Essa semana eu conversei com o Francisco Assunção, que é coordenador do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele me fez uma colocação muito legal, e ele falou: Suzana, leva para o seu programa, que é o seguinte, ele falou assim, na maior parte das vezes a criança chega ao psiquiatra por aborrecer o ambiente ou por não corresponder a uma demanda. Já tive um caso de uma criança de 5 anos encaminhada pela escola por não se alfabetizar em 2 línguas. Às vezes, ter uma boa saúde mental é não corresponder a certas expectativas, sobretudo aquelas que veem a criança como um investimento no futuro. O que você tem a dizer sobre isso? É interessante, né? O Assunção, ele sempre faz essas situações aí para fazer a gente pensar um pouco, né? Mas eu acho que o que ele está falando aí, né, é relacionado à nossa tentativa de padronizar as coisas, né? A gente não tem como a gente padronizar as crianças, né? A gente tem um ensino hoje que, infelizmente, né, pela precariedade, pela questão assim, de algumas questões aí da própria forma como o ensino foi montado, às vezes o ensino ele não dá uma abertura para a criança desenvolver algum tipo de potencialidade que ela apresenta em algumas áreas. Mas ele permite que ela desenvolva diversas potencialidades, né? Por isso que não vejo nenhum motivo para a gente não incentivar a educação dentro de escolas das crianças, né? E assim, o desenvolvimento dessas potencialidades, né? A família pode ajudar muito nisso, né? Observando essas questões que a criança apresenta muitas vezes e levar a criança para poder desenvolver outras atividades, né? Além daquela desenvolvida dentro da escola. Claro, sempre com uma visão da criança, né? Se ela quer fazer isso, se ela se interessa por esse tipo de coisa, né? E os pais desenvolverem a sensibilidade de poder conversar com os filhos, de poder ouvir eles sempre, para poder ajudar, né, nessa complementação aí de outras questões, né? E assim, acho que nesse momento de pandemia aí, talvez, né, pais e filhos estão tendo mais contato próximo, né? É o momento de brincar, é o momento de conversar, é o momento de se reaproximar dos filhos, muitas vezes, né? Aquelas pessoas que estão tendo mais tempo dentro de casa. E assim, quanto a outra questão, né, que ele comentou do fato de muitas vezes levar o adolescente ou a criança para uma avaliação, né, quando essa criança está causando algum tipo de desconforto dentro de casa, na escola, né, ou em outros ambientes. É importante a gente olhar a infância e a adolescência por um prisma de que assim, elas não desenvolveram as plenas capacidades de se expressar por meio de palavras, né? Quando eu fico triste, né, ou quando eu passo por alguma situação complicada, eu tento me lembrar de coisas do meu passado, eu tento conversar com alguém, falar aquilo que eu estou passando, eu tento ler um livro, assistir um filme, me distrair e vivenciar aquela emoção de uma forma mais positiva. Mas a criança não desenvolveu isso ainda. Então a criança e o adolescente, eles vão apresentar muitas vezes a forma de expressão deles, às vezes é a irritabilidade, ataques de fúria, briga, né, dentro de casa ou até na própria escola. Então assim, eu acho que sempre que eu não vejo como como algo ruim, às vezes essa criança ser encaminhada para uma avaliação. Eu vejo como uma oportunidade da gente identificar se houver realmente algum tipo de risco ali ou algum transtorno naquele momento e encaminhar para o tratamento, e se não, a gente tranquilizar aquela família. Mas assim, sempre eu acho que uma avaliação de um psicólogo ou de um psiquiatra da infância e adolescência, né, ela traz algo positivo, né, para aquela família. Porque a gente, às vezes, fica só focado naquele transtorno ali, né? Mas, às vezes, a gente pode passar algum tipo de orientação para aquela criança, né, ou para aquela família, de, por exemplo, eles brincarem mais juntos, né, orientá-los sobre a importância da atividade física, né, no dia a dia da criança, para a saúde mental, né? Sempre, quando eu falo para os meus pacientes, assim, das 3 principais questões importantes na saúde mental, né, quando uma pessoa está em tratamento de algum transtorno, que é a psicoterapia, a atividade física e o uso da medicação, né, quando indicado.
Então, assim, sensibilidade nesses momentos dos pais, né, para reconhecer as necessidades dos filhos e as vontades e as potencialidades também. Muito bem. Sensibilidade não sofrer sozinho, não. Procura ajuda, né? Realmente é um desafio a gente estar ali lidando com esse novo ser. É um desafio a gente saber, né, tudo o que acontece. Procura ajuda, que sempre é o melhor caminho. Pessoal, a gente está acabando o nosso programa. Gostaria, assim, de agradecer imensamente. Todo mundo mandar mais alguns beijinhos, né, Alexandre? Primeiramente, agradecer a toda a direção, o senhor Valdir de Souza, que é o presidente da Fundação Gedor Silveira, pela oportunidade que ele nos deu, né, de estar realizando esse programa. A Thaísa, que abraçou o projeto. A Thaísa está chegando aqui, né, diretora aqui da TV Sudoeste, né, Thaísa? Muito obrigada, viu, pela confiança no meu trabalho. E também abrir as portas ao Gedor Silveira. Quero mandar um grande abraço para o James Warley, que é do marketing da Ampara. Ana Paula Queiroz, né, já mandei um beijo para ela. Gostaria de mandar um grande beijo e gratidão para Carolina Fuoco. Ela é pediatra da rede municipal e da Santa Casa também. A Carolina tem um amor, tem um afeto, é coisa que vai além da formação, além da profissão. Ela imprime o que ela faz, um grande amor. Carolina, um grande beijo e gratidão por cuidar tão bem das nossas crianças aqui de São Sebastião do Paraíso. Ao Valderli e o André Martins também, meus amigos aqui da TV. A Maria Pia, a Wesley, o Diego, ao Alexandre, obrigada, viu? A todo mundo. A Lari Murari, viu, Lari? Obrigada por estar aí conosco também nesse projeto. E toda a equipe do Gedor Silveira. Gratidão aí, uma equipe. Só é possível estar aqui falando do Gedor Silveira, né, do nosso hospital, porque existe uma equipe forte, eficiente, uma equipe assim que vai também imprime um amor, uma alegria total. E eu quero mandar um beijo especial para a equipe da cozinha que anda arrasando nas saladas lá, gente. Vocês não têm noção. Eu vou colocar no Face as saladas do Gedor Silveira. A Daiane, né, a Trícia, a nossa nutricionista, um grande abraço, Trícia. E o almoço lá é de judiar. Às vezes a gente está trabalhando bem aquele cheirinho gostoso de almoço caseiro, feito com amor e carinho. A todos vocês um beijão, gente. Eu amo trabalhar com vocês e estar com vocês. E agora eu vou passar para o Caio para fazer as considerações finais. Caio, obrigada, gratidão por te conhecer. Deixa o seu contato, que todo mundo precisa conhecer o Inclua, né? Isso, o Instituto Inclua, ele foi fundado há um ano na cidade. A gente está começando a imprimir um pouco a nossa marca e tentando agregar com esse processo de inclusão. Vocês podem entrar no site www.institutoinclua.com.br, vocês vão ter conhecimento um pouquinho mais. Tem o Instituto Inclua também nas redes sociais, no Face e no Instagram. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre um tema que é de suma importância para o desenvolvimento sadio da nossa sociedade. Muito obrigada, Caio. E agora Camila Cruz. Eu quero agradecer também. Estou imensamente feliz em poder trazer esse tema. Se a gente pensar aí que durante muito tempo as crianças eram simplesmente pequenos adultos e nada era pensado em particular para eles. Então é um grande avanço, a gente tem muito que avançar e só trazendo discussões com esse potencial aqui para que a gente possa transformar a sociedade, sim. Obrigada. E agradecer também ao Dr. Flávio, né? Dr. Flávio vai deixar o contato dele, porque muitas pessoas ao longo da semana já pediu contato. E eu acho que vem coisa boa aí, porque o Atílio, mandar um beijo para o Atílio Mazuki, que é o meu companheiro de serviço, gestor de negócios lá do Gedor Silveira, ele que fez a indicação do Dr. Flávio. Brevemente, quem sabe o Dr. Flávio não vai estar atendendo aqui lá no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas do Gedor Silveira. Será que você vem, Dr. Flávio? Conversar, né? Eu queria agradecer muito o convite, né, de estar aqui com vocês. E eu acho fantástico, né, esse mês de conscientização da saúde mental, que a gente fale mais sobre isso. A gente quebre esse preconceito, né? Porque a gente sabe hoje que os transtornos mentais eles têm uma prevalência gigantesca, seja na infância, seja na adolescência, na vida adulta ou na terceira idade, né? Então falar sobre isso, né? Sempre o caminho de falar e não
e não esconder essas coisas é o melhor caminho que a gente pode enfrentar, né? E falando da criança especificamente, a criança, esses primeiros anos aí são os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o desenvolvimento de um grande adolescente, de um grande adulto, né? Que ela desenvolva as capacidades dela, não as capacidades básicas apenas, mas sensibilidade, empatia, né? A própria questão da cultura alimentar, o que ela vai comer quando ela é um adulto, começa na infância, né? Então, assim, esses períodos aí são períodos extremamente sensíveis e importantes para que a criança desenvolva habilidades, né, lá na frente. Então, para isso, eu resumiria isso aí que eu falei, né, com três questões aqui. Importante, os pais fiquem muito atentos ao brincar com a criança, né, ao diálogo com essa criança, né, e ao próprio desenvolvimento dela. E nesse desenvolvimento aí incluindo os professores também. Seja o desenvolvimento comparado com outras crianças da mesma idade, né, da família, etc. e tal, ou até com os próprios colegas dentro de sala de aula. E foi um prazer estar aqui. Espero que possamos, em outras oportunidades, falar mais, né? Muita coisa para falar. Ficou faltando tanto de pergunta, gente. Ficou faltando distúrbios alimentares, bullying e tantas outras coisas. E para finalizar agora mesmo, eu quero deixar um grande abraço de gratidão ao Dr. Caio, que é o diretor técnico do Hospital Gedor Silveira, e ao Dr. Maurício Jubilei, que é o nosso diretor clínico, que há anos faz um trabalho belíssimo naquela instituição. A vocês, nossa gratidão, realmente. A todo momento nós aprendemos extremamente com vocês, e fica aqui nossa gratidão e nosso abraço. E principalmente, gente, a todos vocês de casa, né, que nos acompanha, seja ao vivo aqui na TV Sudoeste, ou pelo Facebook, ou os diversos acessos, centenas, né, Alexandre? Centenas de acessos que nós temos depois, né? Às vezes as pessoas não podem assistir agora ao vivo, mas fica lá tudo gravado na TV Sudoeste. E no Instagram agora também. Hoje deu certo o Instagram. Então, muita gratidão a todos vocês. É o que a Camila falou, né? É um assunto de suma importância. Não para por aqui. Vamos sempre discutir. E vem novidade aqui na TV Sudoeste, programa de saúde, hein? Aguarde que semana que vem a gente tá com novidades, né? Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Ter saúde é viver bem, ter um plano de saúde perto de você também. Pra qualquer hora e qualquer idade, quem ama cuida de verdade. A Ampara oferece novas e modernas instalações, melhor corpo clínico e serviço de medicina preventiva com mais de 40 grupos de saúde para cuidar de você e sua família. Quem ama cuida, quem cuida ampara.